Oi, galera do programa Faniquito. Estamos aqui na Arcate, Associação de Renais Crônicos do Alto Tietê. Eu nem sabia, né, que existia essa associação, muito interessante, tem mais aqui ter mesmo. E aqui do meu lado, o querido Marcelo Silva e do outro lado, o Henrique de Souza. Henrique de Souza é o presidente aqui da Arcate e o Marcelo, como advogado, é voluntário aqui da Arcate. Muito bem, eu gostaria de saber, Henrique, qual que é o papel da Arcate? A Arcate ela foi criada há 14 anos, né? Com a intenção de dar um apoio social para o paciente, né? O paciente renal, que existe na cidade uma clínica de pacientes renais, que é aqui próximo, né? Atende os pacientes da cidade, da região. E na época que a gente criou, principalmente, não tinha nada, nenhum serviço social que pudesse fazer alguma coisa, cesta básica, medicamentos, alguma coisa que pudesse ajudar o paciente. E aí a gente entrou nessa área para tentar fazer esse tipo de trabalho. Paralelo a isso, a gente também tem aí a missão e a obrigação de cuidar do bem-estar do paciente, ficar de olho nas leis, se estão cumprindo realmente o tratamento de acordo com o que as leis mandam, e aí por diante. Bom, lei, temos aqui o voluntário, né? Então daqui a pouco já vai até falar. Não, já que ele falou em lei. Existe lei que protege, né, o doente crônico? Claro que a gente já deve saber que não é seguido como tudo nesse país, né? Mas vamos pelo menos ter essa informação, né? Não, existem sim as diretrizes básicas, né? Que toda clínica deve seguir, né? Como as especificações do tratamento, higienização dos equipamentos, a quantidade de profissionais no local, enfim, deixa tudo claro como se deve ministrar uma clínica para o paciente renal crônico. Isso tem e deve ser seguido rigorosamente. E tem quem fiscalize? A Anvisa, né, é uma das primeiras, né? A nossa entidade também tem a função de ser uma, não fiscalizadora, né? Mas fiscalizadora. Prestadora de serviço para a pessoa com deficiência renal crônica que possa nos contactar e nós vamos agir pelos meios legais, tanto como o Ministério Público, ou uma ação comum mesmo, enfim, mas tem todo. E se precisar mover alguma ação, precisar ir atrás, você vai? Não eu, propriamente dito. Eles vêm aqui na entidade, né? Nós vamos entender o problema e fazer o encaminhamento para o devido local né? Que ele possa fazer valer o direito dele, conforme a lei própria, né? Você com essa deficiência visual, como é que você faz para leitura? Porque advogado tem que ler muito, né? E são muitos livros. Como é que você faz? Então, na época que eu me formei, ainda não existiam os recursos tão como os de hoje, que são softwares de voz nos computadores. Então, hoje em dia, tem softwares de voz que fazem leitura de texto, né, na tela do computador, e eu consigo ter mais material didático para trabalho. Quando eu me formei em 2003, assim, era muito menor, mas ainda tinha, mas hoje em dia já dá para trabalhar bem, navegar no Google, entrar em livros falados, tudo, então hoje dá para trabalhar bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E faz uma massagem, ó. E ó, cegueta, mas de bobo não tem nada, viu? E eu amo de paixão ele. Gosto muito do Marcelo, né? Uma pessoa incrível. Eu dou muito valor pra você, Marcelo. Obrigada. Viu? Somos gente, parceiros. Gente boa. Continuando aqui a pauta. E quem é que mantém hoje a Arcate? Bom, a Arcate a gente... Que é isso, colega? Que é isso aqui no teu braço? Isso, como você falou, você não conhecia o problema renal. O problema renal é o quê? Os rins param de trabalhar
E aí você Essas- tem que Ai! fazer um tratamento. Deu choque, deu Pode choque. colocar que vai sentir o choque novamente. Ai, calma. Isso. Fístula. Isso. Explicar. Você é o doente? Isso, eu sou um doente renal também. Eu faço tratamento há 22 anos, que são poucos que chegam tão longe assim. E o que é isso? Você tá com medo? Tá dando choque. choque, Você viu? Deu pra deixa pegar eu fazer aqui. assim, Ai, ai, ai. pra Você não vai me sacanear, não, né? assustar. Não jura é, por Deus. não. Vem o microfone. Ai. Você vê como que é a situação, né? A população que não O conhece. que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma veia com sangue. Não, mas deu choque a veia. Por quê? Porque foi feita uma cirurgia para artéria com a veia, vai dar uma pressão maior na veia, você sente o sangue correndo. Para poder fazer o quê? Para poder fazer o quê? O tratamento na máquina. Você já viu alguma máquina de hemodiálise? Você já conhece como funciona? Para aguentar aquela pressão da máquina, uma veia comum não aguenta. Ela não tem pressão para isso. Então, graças a Deus, alguém inventou e a gente sobrevive por isso. É a minha vida, ela depende disso. Só pra me entender, esse choquinho que eu recebi, do que É é? o sangue correndo. Pode Não ser. é choque, É o frêmito da... Calma, tem um microfone só. Como é que é? a vazão do sangue de uma veia para artéria é tão forte que você sente como se fosse quando você pega na pontinha da mangueira e deixa mais pressão, mais força. Então o sangue ele tá jateando ali dentro. E por que tá inchado, Henrique? Por que fica assim? De Exatamente tanto por isso. colocar? Porque Você ainda faz tratamento? faço, há 22 anos eu faço. Se eu não fizer, eu não sobrevivo. Eu tenho que fazer, no meu caso, até o final da minha vida. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E ela inchou a veia, seria isso? Por que Aqui ela também incha? tem, ó. O que acontece? Você junta uma artéria numa veia, ela vai ganhar pressão, ela vai ganhar calibre, ela vai aumentar o tamanho dela. Até para a parede ficar forte mesmo e ela aguentar essa pressão. Alguns lugares, como você fura 3 vezes por semana, em 2 lugares, sai o sangue e entra o sangue. Como você fura muito próximo nos lugares, sempre, ela começa a dar um aneurisma, ela cresce e ficam que a gente chama de um calombo, alguma coisa e tal, mas porque fura muito próximo no lugar. Mas a veia fica toda alterada, você pode perceber que ela é toda alterada. Eu sobrevivo por isso aqui. Mudou a pauta. Eu mudo Não tem tudo aqui, eu problema, posso. não tem Ué, problema. curiosidade, É gente, aquele aqui. negócio, ô, Marcelo, é que a gente vê, as pessoas não conhecem o problema. Não, e ver você na rua, É. ver você na rua, no carro, no ônibus, sei lá onde. Exatamente. A pessoa- Jesus. Tem gente que se assusta. eu Tem me gente que é curioso, vem perguntar. Esses dias mesmo alguém me perguntou, por que foi isso? É bom, porque tá sabendo. Vendo? Eu mudo a pauta, mas pro lado bom da Não, coisa. lá, lógico, você, poxa vida, Agora eu você posso colocar- informando, Pode. Que eu achei que era alguma Algum algum mecanismo. colocaram alguma coisinha agora, Não tem mas é choque, um choque. Ai, vou pôr a mão de novo, dá licença. Ai, me dá nervoso, mas eu quero pôr. Isso aqui é a veia correndo? É o sangue correndo dentro da veia e da artéria. Que na sua tá da mesma forma, só que ela não tem pressão, então você não sente. A gente não vale nada. Gente, é muito louco. É como se fosse um choque. Mas Deus é divino. Perfeito. E eu sobrevivo. Perfeito. Se não fosse aqui, eu não sobreviveria. Existem outras formas de fazer o tratamento. Outras formas você usa o Permicate, que é um catéter, que vai direto na veia do coração. É uma cirurgia que você tem que fazer, implantar aquele aparelho aqui e fica com ele aqui e também faz na máquina. Outro tratamento, você implanta um catéter aqui na barriga, no abdômen da gente, que ele também é fixo, e você faz um tratamento em casa. É um sistema um pouco diferente, já não mexe com sangue. É diálise, Então- daí não é... É diálise, não é hemodiálise. Mexe com sangue. Aí você faz em casa, geralmente à noite. Tem todo um sistema para aprender como faz isso. Cada um tem uma forma de fazer o tratamento. Quanto tempo que você faz o tratamento? 22 anos. Já enterrou um monte de gente, né? Muita. Muita gente. Sequelas, né? Porque a doença traz. Eu peguei uma época ruim, vamos colocar assim ainda, né? Mas que sobrevivia, a gente tinha que sobreviver. E que melhorou muito de 98 para cá, mais ou menos. Melhorou demais. Mudou-se máquina, mudou-se remédios, tratamento. E aí as pessoas começaram a sobreviver mais. Por essa sobrevivência maior, começam a aparecer outros problemas, que a máquina ela não é o seu organismo, ela não é o seu rim que está funcionando ali. E ela te tira algumas coisas, as impurezas do sangue, mas também tira algumas coisas boas.
também deixa o seu organismo meio maluco. Então tem uma série de problemas aí que... Imunidade também é baixa? Baixa muito a imunidade. Então tem muita coisa que dão algumas sequelas, mas que vem melhorando muito. Se a pessoa que começa hoje, dialisar hoje, e ela não tem assim problemas mais sérios nem nada, e dependendo da idade dela, ela vai viver muito tempo só na hemodiálise. Sem precisar de transplante, sem precisar de outras situações. Porque o implante tá uma loucura, né, meu? E poderia ser muito, né? Tantas pessoas que poderiam aí estarem vivas, né? Eu acho que vocês também, não sei se vocês já fazem isso, mas um trabalho voltado a isso, né? De transplante, campanhas, né? Pessoas que às vezes tá aí, que sabe que vai morrer, não sei, deixa transplantar um rim, né? Isso também, né? É importante. Patrícia, eu vejo assim, a gente já está na área muito... Eu fiz 2 transplantes, não deu certo meus transplantes, deu problema de coagulação, trombose, não foi nem foi trombose, então ele nem funciona o rim. Em 95, o primeiro, 99, o segundo, aí eu desisti, que eles não sabem por que dá esse problema. Então eu acabei desistindo, aí até por isso que eu acabei fundando a associação, porque não tinha perspectiva de vida, não sabia o que fazer, você não consegue emprego, não consegue trabalhar, então tinha que fazer alguma coisa. Quer dizer, é uma prova que a gente consegue trabalhar, que a gente está aqui há 14 anos, né? O problema é que não tem tempo para isso, porque 3 vezes por semana tem que estar na clínica. Nenhuma empresa vai pegar você e deixar você sair 3 vezes por semana, ficar lá 4, 5, 6 horas, então é complicado. Mas a gente consegue, de alguma forma, sobreviver. E o transplante, a gente tem transplante hoje não em quantidade suficiente, mas não só Poderia ter em muito maior quantidade. Sem dúvida, mas não só por falta de doadores. Doador até existe. O que não existe é o sistema que não consegue captar a quantidade de órgãos suficiente. Então você não tem leito, você não tem equipe suficiente, não tem, às vezes, medicamento para isso. Então não tem equipe para transplantar, não tem equipe para fazer cirurgia, porque cada uma vai tirar um órgão diferente. Então é muito complicado. Não tem UTI para manter o paciente vivo, né, que seria uma morte cerebral enquanto não se faz o transplante. Então é tudo uma situação muito complicada até chegar a esse transplante. Então assim, é muito mais fácil jogar a culpa, né, como sempre o governo faz, para doador, que não tem doador, que o cara não quer doar, do que ver o outro lado. Então se a gente fizer campanhas maciças para doação de órgãos, a gente vai ver o furo do outro lado, que aparece doador e aí não vai ter captação, não vai ter transplante, não vai ter o leito, não vai ter nada. Então aí a gente vai ver dessa forma, infelizmente. É o nosso país. É o nosso país. É o nosso país. Puxa vida. Bom, que bom que você está ainda conosco, né? E vai estar, vai me enterrar ainda saudável aqui. Amém, amém. Você, por exemplo, não sei se vocês têm noção, tem esses dados de quantos doentes crônicos, se não tiver pelo menos ou em Mogi, ou quantos associados aqui, você pode dar essa informação? Associados, então, a prática de você ter a noção de quantos existem seria aquele censo que a gente recebe, né, não sei de quantos em quantos anos, né, do Brasil, e fazer a pergunta, né? Tem um renal crônico na família, e poder jogar essas informações no sistema, e ali você tem uma porcentagem, um percentual da população brasileira. Mas por essas perguntas de cunho de censo, elas só são feitas as perguntas assim o calendário completo de perguntas é feito de 60 em 60 casas, sabe? Então, você não consegue ter a noção exata de quantos deficientes renais crônicos tem no país. Hoje aqui que é um absurdo, né? Um erro, né? Porque deveria, né, Marcelo, doutor Marcelo? A gente fala muito, a gente tem o quê? A gente tem renal crônico em hemodiálise, que é o cara que já está fazendo tratamento. Isso a gente tem a média de cento e poucos mil, 110, 115 mil mais ou menos. Isso tem um censo para SBN, que fornece, né? A cada tempo eles fornecem uma quantidade. Se a gente olhar o número para um país nosso, 110 mil é nada, né?
Mas se a gente olhar um outro número que é muito preocupante, que até a gente vem fazendo essas campanhas agora de prevenção à doença renal, a mundial, né? Eles falam em população mundial. 10% da população mundial tem algum problema renal. Então é muita gente. Se a gente contar aqui pelo Brasil, a gente vai ver pega aí 10% de milhões de pessoas. Pega aí 10%, a gente vai ter uma quantidade bem grande. Com algum grau de doença renal. Não é uma coisa assim para também falar, poxa, tô louco, vou morrer amanhã, não é assim. Então existe uma tabela pela própria Sociedade Brasileira de Nefrologia que tem uns níveis de doença renal, do 1 ao 5, né, que eles vão trazendo, né, do 1 ao 3, mais ou menos, você consegue manter fora da diálise. Daí em diante já praticamente é caminho para a hemodiálise. Então, números reais de doença renal crônico, infelizmente, a gente não tem. A gente tem quem já está dialisando. Agora, eu fico pensando, né, gente, né? A saúde é tudo na vida da gente, tudo, né? Quantas pessoas ficam reclamando da vida? A saúde é tudo. Se você tem saúde, você vê essas pessoas lutando pela vida, né? E muitas pessoas aí reclamando por tão pouco, né? Caramba, né? É nesse momento, né? Por exemplo, eu senti isso agora, sabe, Henrique, aqui com você contando um pouquinho da sua história, né? Eu pensei comigo aqui, né? Uma luta diária. Uma luta diária pela vida, né? Quantas pessoas que reclamam da vida o tempo todo têm saúde, né? E você até poderia pensar, pô, quem me dera poder estar com essa saúde, né? Gente do céu, pelo amor, entre tantas outras coisas, né? E esse país, para variar, né? Não dá toda assistência, não faz todo um trabalho digno para essas pessoas, para as clínicas, né, que são poucas também, né? Enfim, é uma coisa assim impressionante, mas muito bem. E quem que mantém então como é que faz para sobreviver aqui esse espaço físico? É pago, não pago? Como é que vocês podem responder isso? Sim, o Henrique, pode ser o Henrique mesmo. Cada hora para você não ficar com ciúmes. Tá. Não. A entidade, ela é mantida pela subvenção, né, dos poderes públicos, né, tanto federal, municipal e estadual, aquelas que convém, né, fazer os projetos, né, que aceitam os projetos da entidade. Recebemos a subvenção municipal, que muitas vezes chega com um pequeno atraso, mas chega. É muito pouco. Qual foi o atraso maior, Henrique? Não é do atraso, eu quero saber a quantia. Fala no meu ouvido. Quanto? O atraso são 3 meses esse ano. Atrasou 3 meses? Tá Só isso? Esse ano. Porque já teve meses de... Já teve ano de quanto tempo? 8 meses. Que atrasou 8 meses? Quanto que paga? Fala no meu ouvido. 3.900. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tá bom. Isso aí com uma rifa você faz esse valor aí. O que a gente faz para poder sobreviver? Na realidade, é o restante do trabalho durante o ano. É bingo, rifa, como você falou, festas que a gente faz, doações e por aí vai, né? Festa que a gente participa da festa de aniversário da cidade. Esse ano nós vamos participar da festa divino, que é para poder sobrar um dinheirinho para poder manter esse... Porque vocês têm funcionários fixos aqui, não tem? A gente paga um funcionário, acabou o dinheiro. Porque você paga o funcionário água, luz, telefone, aluguel. Já nem dá. Então, o restante é lógico. Eu sou a favor que a gente tenha a contrapartida, lógico, mas os órgãos públicos também têm as suas obrigações e têm o dever, né? No caso de... Por que existe a associação? Porque tem algum buraco aí que está vago. Alguém tem que fazer alguma coisa porque alguém não está fazendo. Então a gente... Alguém que deveria fazer não faz. Exatamente. Então se fosse trabalhar tudo redondinho, tudo bonitinho, sem necessidade, não precisava ter associação nenhuma. Se você quisesse fazer, o problema é seu de outra forma. Você não precisa ter órgão público financiando isso. Mas, infelizmente, né, tem muita coisa que tem que se fazer e a gente tem que correr atrás. Por isso que tem sindicato, enfim, né? Hoje, quantos associados vocês possuem? A gente tem a média de 500 associados, né, inscritos. Mas é só de Mogi, na região? Não, região. Mogi é tudo Alto Tietê. E como é que faz para ser associado? O associado, ele
Infelizmente, né? A maioria é porque ele é renal crônico. Não paga nada, ele é só associado. Ah, não paga nada? Não é uma instituição que visa fins lucrativos. Se a pessoa quiser doar alguma coisa, quiser fazer doação, ela faz. Tem alguns pacientes que fazem doação voluntária de algum valor por mês, acaba sendo uma coisa mensal. Mas é a quantia ínfima, né? A maioria é só associado mesmo, até para você ter o cadastro da pessoa. E os benefícios para esses associados, qual seriam? Então, aqui a entidade tem remédios, né, a custo zero, né, que é né, tem uma nossa farmacêutica aqui também pode auxiliá-los, né, nas dúvidas, né, que mais frequentes, até mesmo aqueles que estão, né, começando na vida da diálise. Então eles estão meio perdidos ainda, meio se sintonizando, meio, né, se encontrando. Aqui também tem, dá para ele obter várias informações sobre isso. A farmacêutica, como é o nome dela? Karen Saito. Karen, vocês estão vendo o rostinho dela aí, conferindo. Beijo pra você, Karen, muito simpática, muito bonita e oriental. Ela é fixa ou ela também é voluntária? Como que é? Ela é fixa, é. Funcionária fixa. Por exemplo, vocês aceitam voluntários? Hoje, quantos voluntários vocês têm? O que a gente faz? A gente não tem uma carteira de voluntários. São voluntários. Para a gente trabalhar aqui dentro, nem é tão necessário voluntários no dia a dia. A gente precisa de quê? Os voluntários que a gente precisa seria assistente social, psicólogo, esse tipo de voluntário dificilmente a gente consegue. Os voluntários maiores que a gente precisa são nas festas. Aí a gente corre atrás de voluntário para trabalhar... Nas festas que vocês festas que a gente participa, nas que a gente realiza. Agora a festa divina é uma que a gente vai precisar de muita gente para trabalhar. Mas no dia a dia aqui, os voluntários maiores são a diretoria em total, né, que já tem, são 6, 7, 8 membros. E como o nosso amigo aqui é um voluntário, a gente precisa de assistência social, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de outros voluntários que a gente não consegue. No dia a dia, infelizmente, a gente não consegue. Festa do Divino. Se não faltar gente, um dia eu fico lá. Mas a bagunça é muita. Ah, gente! Não esquece, você fala comigo. Um dia eu fico lá para ajudar. A gente vai cobrar. Pode Até cobrar. porque a gente precisa cobrar, que a gente precisa cadastrar esse ano, né? Mas pode me chamar que um dia eu fico lá. É importante. A sua pessoa também traz a atenção para dentro do nosso local de trabalho. E trazendo atenção para nós também já é a divulgação da entidade, que é o trabalho que a gente precisa. E que a gente precisa que as pessoas saibam que existe o problema, que existe a entidade e que se tiver o problema, a vida não acabou, tem como tratar, tem como a gente fazer alguma coisa e não perder a vontade de viver, entendeu? Eu nem pensei nisso, que a minha presença lá ia fazer isso. Mas se faz, ótimo, melhor ainda, vou ajudar mais ainda, né? Vai chamar atenção, sem dúvida. Muito, muito legal. Projetos, vocês têm algum projeto atual, futuro aí que vocês, né? E já aproveitam e o que não estiver precisando, já fala pra galera lá, porque de repente as pessoas podem vir trazer, entendeu? Né? A Festa do Divino tá aí, enfim, né? A gente trabalha, vamos falar primeiro da Festa do Divino, que é o nosso foco agora, né? O mais importante que a gente vem aí. A gente trabalha com churrasco grego, né? É a barraca de churrasco grego. Então a gente precisa de tudo pro churrasco grego, é lógico. A carne, que é o principal. Vai falar que tipo de carne. O que acontece? Como é complicado pedir, sei lá, meio quilo de carne para um quilo de carne para outro, cada um vai trazer um tipo de carne diferente, então a gente prefere que dê em espécie, porque a gente compra num local só. É um açougue só, ele já vem preparado, ele já sabe o tipo de corte de carne que ele vai fazer e a gente já faz tudo isso. O ano passado a gente usou 1 tonelada de carne. A gente entrou meio de última hora na festa, foi uma correria e tal, mas a gente usou 1 tonelada com 5.000 lanches, né, Karen? Com a ajuda das pessoas, assim? Compramos tudo. Vocês? Tudo pago, né? A ajuda que a gente teve do açougue foi o quê? Segurar o dinheiro pra gente pagar depois. Foi a única forma que a gente teve. Então o lucro da gente é muito menor. A gente gasta muito. Esse ano a gente tá correndo atrás, vamos ver se a gente consegue. Esse ano a gente já tem que investir também, porque toda a estrutura da festa é pago pela associação, a associação que tem que colocar lá dentro, eles só colocam a barraca aberta, né? E tudo lá dentro a gente tem que fazer. E cada ano, não é ruim isso, é bom. Vai se profissionalizando a festa. E cada ano vai ficando mais difícil, porque você não pode mais colocar madeira, já tem um tecido anti-chama, isso é tudo caro.
né? A gente está aí agora correndo atrás para fazer as prateleiras e tudo com material anti-chama. Já não pode mais como era algum tempo atrás. É bujão de gás, aí vem lá fio de cobre, e, quer dizer, isso tudo custa dinheiro. Isso é uma festa. Vocês nunca fizeram uma festa? Sim, uma festa mesmo, uma festa num clube para arrecadar, enfim, né? Nunca fizeram uma festa assim? Dessa forma, não. A gente já teve muita ajuda quando era a festa da aniversário da cidade, ela é um pouco diferente. Ela já praticamente já dá tudo montado para você. Mas essas coisinhas... Assim como faz a Eugênia Tuí do câncer, fazer também algumas, né? Alguns eventos. Não. Tem uns bingos que, né, nós Bingo. fazemos, né? Mas bingo, a gente bingo. é muito bingo, nós somos muito bingueiro, né? Mas uma festa, vamos supor, você quer dizer assim, uma festa padronizada do tipo, a festa do dia tal, né? Vamos fazer lá no salão do clube, no Náutico, um domingo que é um almoço com uma macarronada. Perfeito. Tem o pessoal que faz da latinha lá, eles fazem... É macarronada. Às vezes faz yakisoba, estrogonofe. Pô, isso ajuda bem, né? Não ajuda, Henrique? Ajuda, nossa, ajuda muito. Toda ajuda é bem-vinda. Seja ela... Vocês estão muito molenga pro meu gosto, hein, Não, gente? mas O que é isso o que aí? falta é a parceria, entende? Boas ideias nós temos, né? O problema, assim, para você montar isso, já existe um custo, e além do custo, para você vender essa ideia. Então, o que a gente precisa? Das pessoas que acreditem no nosso trabalho, que venham até nós para poder conhecer-nos e ter a certeza de que é um trabalho sério, para nós criarmos essa data, que pode ser até fixa, né, todo ano, e que a gente possa trabalhar com isso, que é o mais complexo, que é a doação, que é a coisa que você tem que ter a contrapartida. Mas quando for na época, somente dos bingos, dá um toque pra mim. Tá certo. Eu tenho lá no Facebook, eu posso trazer alguma parceria, coisa também. Não posso ajudar em tudo, claro. Ai, tantas coisas no programa, né? Eu fico maluca, assim. Eu queria poder... Fazer tudo, né? Jesus sabe, né? Fala assim, a gente vai fazer um bingo. Aí você tem entidades que são conhecidas. Nós temos muitas entidades na cidade. Sim. E tem muito problema que é conhecido. O câncer é muito conhecido, o problema a PAI é muito conhecida. Então, agora a gente fica aqui, nós e outras entidades menores que tratam, às vezes, de outros problemas que também são desconhecidos, ficam vendendo um bingo um pro outro, porque você não consegue passar pra gente, de repente, de poder aquisitivo maior, que possa ajudar de alguma outra forma. Porque o problema não é conhecido. Você não conhece a doença. Você até ouve falar hemodiálise e tal, mas não sabe o que é. Então, e correndo o risco de ter o problema. Porque o problema o renal crônico, qualquer pessoa pode ter. Não é um problema que vai atingir um público X, não. Então, quer dizer, são todos candidatos a serem renal crônico. Fora isso, vem os outros problemas menores, mas que também levam à doença renal crônica. Então, nós não temos nenhum trabalho de conscientização e nenhum trabalho de prevenção. É isso que eu acho que provavelmente a gente vai falar mais para frente, do problema da prevenção da doença renal crônica. Como fazer, de que jeito, aonde fazer, entendeu? É uma coisa simples, mas que não é feita, infelizmente. O ideal também seria pegar um médico, né, especialista, para também falar, a gente vai. Faz tempo que eu tô. Cheguei até a fazer visita aqui na clínica, fui muito bem recebida, fizeram uma mesa super bonita de café para mim, então fiquei até meio envergonhada. E daí eu vou retornar lá para marcar isso, para falar sobre essa doença, né? Mais alguma coisa importante? O nosso projeto é de prevenção à doença renal crônica. A gente fez agora na Câmara, né? Há 2 semanas atrás, mais ou menos. A gente fez uma campanha. Essa campanha pode vir com palestras sobre doença renal crônica, que vai informar sobre o problema ou não. A gente também leva só o pessoal da universidade, da UBC, ajuda a gente na parte de aferição de pressão, né, sangue. E fala pra mim uma coisa, quem que passa todas as orientações? Quem é que ministra essas palestras? Quem é? Geralmente é um médico nefrologista ou uma enfermeira da área da diálise, da área de nefrologia. Tem algum médico que vocês querem citar o nome, até para agradecer, que é parceiro? Assim? No momento, assim, o que fez a última que fez com a gente é a doutora Lilian, porque foi a primeira vez que a gente fez com ela, não conhece, realmente não conhecia, ela é de São Paulo.
mas veio com, nossa, Ela veio de São Paulo para cá para fazer a um palestra. sábado, Como é que descobriu você? gratuito. A gente foi atrás de um voluntário. A gente resolveu fazer o evento e aproveitamos, já que era na Câmara, tem um espaço, vamos fazer uma palestra para o pessoal da faculdade, Aqui em Mogi, isso. os próprios alunos da faculdade. E aí fomos para outros que foram indicando os outros que chegou na linha. ela, que ela sempre faz, se propôs a voltar a hora que a gente precisar, e ela tiver... Lilian, que fofa. Beijo pra você, que Deus te abençoe, viu, doutora? A palestra dela foi muito boa e é muito interessante, vindo aí ajudar a gente nesse projeto que a gente vai continuar, se Deus quiser, até o final do ano. Se Deus quiser, e Lilian aí, quem sabe a gente já não faz uma entrevista com ela também, né? Para ela passar todas as informações. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, tá todas as informações aqui da Arcate, telefone, endereço e, enfim, eu desejo que vocês cresçam, que vocês possam crescer no sentido de ajudar pessoas e força, não desistem não, caminham sempre para frente, que Deus ajuda, né? Deus ajuda e o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Podem contar comigo, mas avisa antes, não avisa na semana, ó, que depois da manhã vai ter o trem, porque não dá tempo de eu divulgar. Achamos o caminho. Agora você achou eu. Você vai, agora você é a madrinha aqui. A gente. Vai ter que me engolir, né? Vai ter que aguentar a gente agora. Essas causas assim, um abraço e abraço com coisa. Agora, tem uma condição. Só se levanta, só se o Marcelinho fazer uma massagem. Ele faz uma massagem, é cego, filho da mãe, mas faz uma massagem, ele tem uma mão, esse. Ai, gente, nós vamos terminar o programa. Aqui eu conheço ele não é cego, né? Ele só finge. Eu vejo ele, eu tô aqui com ele o tempo todo. Eu convivo com ele o tempo todo. Então eu sei como que é o negócio. Dá um beijo aqui, Henrique, que eu não vou sair não. Dá um beijo aqui, Henrique, aqui, ó. Por favor. Dá um beijo aqui, ó. Oi. Marcelo. Eu vou terminar a massagem assim. Chega aqui, Henrique. Com essa massagem gostosa. Continua aí. Até a próxima. Valeu, obrigada. Em mim também, Ai,